diabo mercenário atrás de púlpito, hoje engravatado, de Bíblia na mão, pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. O Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem, não pestaneja aquele que te guarda. Certamente não, de maneira alguma cochila nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor diuturno, como sombra que te guarda, ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele protegerá a tua vida. Estarás sob a proteção do Senhor, ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo sempre. Amém. Meu irmão, poder sentar. Irmãos, a palavra é a nossa fonte de fé maior, eu diria, porque eu não creio num Deus estacionado no tempo, mudo ou que não fale mais. Então eu digo assim, que a palavra é a nossa fonte de fé maior. Mas nós já falamos sobre isso, que o Espírito de Deus, ele não pôde mais falar pela palavra. Por quê? Porque a palavra é pérola preciosa, e pérola não é jogada para porcos. A palavra, a Bíblia como um livro, ela não tem nenhum efeito, ela só tem efeito quando é como a palavra de Deus. E como palavra de Deus, ela não pode ser apenas um texto, ela precisa ser revelada. Por isso Jesus já tinha deixado a palavra, amém, para os seus discípulos, mas ele disse: eu vou para o Pai e não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. E o que era a verdade? A verdade era a palavra, não é? Jesus não disse: eu sou o caminho e a verdade. Então, e diz que o verbo, que é uma palavra em ação, se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus é a verdade, Jesus é a palavra. Lá, Apocalipse 19, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Amém? Então, mas o Espírito Santo não pôde mais falar pela palavra nas igrejas. Por quê? Porque eram porcos pegando Bíblia e abrindo. Ele não ia revelar a palavra dele a porcos. Eram canalhas mercenários. Ele não ia revelar a palavra a canalhas mercenários. Então eles abriam a Bíblia, liam e começavam a latir. Porque quando o Espírito Santo está no negócio, é Deus falando. Quando o Espírito Santo não está no negócio, são homens latindo. Então, como o Espírito Santo não pôde mais usar a revelação da palavra, que deveria sair de uma forma muito singular, penso eu e creio nisso, ele começou a trazer hinos. Nós tivemos uma era de hinos fantásticos, avassaladores, no tempo que existia ainda alguma rádio que tu podia dizer assim: ali tem uma rádio evangélica. Hoje não tem mais. As rádios que tem hoje com rótulos de evangélicas, se você consegue parar e ouvi-las 5, 10 minutos, irmão, você precisa se converter urgentemente. Não dá para ouvir. Debate El Shaddai, ainda tem aquele negócio? Uma vez me levaram lá e me deram os 15 segundos mais famosos e mais devastadores que eles ouviram na vida deles.
Acho que está até hoje na internet aqueles 15 segundos. Não tem condição. Se você consegue ouvir a El Shaddai sem vomitar em seguida, é complicado. Eu diria que tu não tem o Espírito de Deus. Não dá para ouvir aqueles pastores da El Shaddai, do debate. E tem um tal debate melodia, né? O debate melodia eu estive lá. Foi esse o tal dos 15 segundos. E são cães latindo. São verdadeiramente vermes. Quando aqueles homens falam Deus, dá vontade de tu tapar os ouvidos de tanta abominação. E cada vez que eles falam a palavra Deus, o que eu vejo na vida deles é um juízo. Porque Deus disse assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E é tudo que eles fazem. Como é o nome daqueles caras? Alguém tem o nome daqueles caras do debate, melodia? Ainda estão por lá? Estão? Aquela raça maldita de mercenários. Tinha um de uma igreja presbiteriana que ele promovia o luau. Alugava um iate e botava o pessoal da igreja para poder ali se conhecer, namorar, casar, blá. E o cara pensava que era pastor. Mais um vagabundo. Resultado: o Espírito Santo pode deixar que homens sem a índole que ele quer, espiritual, abram Bíblia e ele revele a palavra? Não. A própria Escritura diz que derramarei água, que é a revelação da palavra, sobre o sedento. Sedento de quê? Sedento da palavra, sedento de Deus. Esses cabras que estão por aí, eles estão sedento do dízimo, sedento do dinheiro, sedento das ofertas. Quem tem um carro para doar, quem tem uma casa para doar, quem tem um terreno, essa raça é assim, é isso que eles querem. O Espírito Santo então não pôde mais falar pela palavra. E aí começou a dar louvores no meio da congregação, para pessoas, no meio de cultos, ele ainda encontrava corações e revelava coisas. Ali na comunidade da Zona Sul tinha uns 2 casais que recebiam mensagens durante o culto. Eu vi várias vezes o testemunho deles. E a coisa era tão forte que o nome Igreja Evangélica da Zona Sul ficou conhecido em todo o Brasil. Mas vai me dizer que foi por causa daquele babaca chamado pastor Marco Antônio? Faça-me um favor. Aquilo é uma anta. Aquilo é um vagabundo atrás de púlpito, participando de vários grupinhos sociais, o encontro do café com os pastores, o encontro dos líderes do Rio de Janeiro. Aí ia o governador, ia o prefeito, ia o major da PM, ia não sei quem, e lá tá os caras no meio, Silas Salafrário e essa raça toda que não tem mais como classificar. Eu já perdi a noção de vocabulário para classificar essa raça maldita e desgraçada. Todos os dias que eu lembro deles, eu os amaldiçoo. Malditos e desgraçados que venderam a igreja de Jesus Cristo para a raça maldita de políticos. Malditos e desgraçados sejam. Que toda a riqueza deles não os impeça de baixar a sepultura em tormento. Malditos e desgraçados, vendedores, leiloeiros do povo de Deus. Então, por exemplo, lá eu ouvi o testemunho, Edson Feitosa e Ana Feitosa, era um casal que tinha na comunidade evangélica da Zona Sul, e eles no meio do culto, eles tinham visões no meio do culto e viam louvores, viam anjos, ou seja, foi a tentativa de Deus, do Espírito Santo, não fazer com que um povo não morresse. Já não podia falar mais através das antas que estavam em cima do púlpito, então começou a tentar fazer alguma coisa pelo próprio meio da congregação. Aí surgiram coisas tremendas. O meu coração tem anseios em ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores farás. Por quê? Porque isso não estava acontecendo. Esse louvor
O Espírito Santo jamais revelaria esse louvor em nosso meio. De ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê ao Brasil. Ei, nós estamos fazendo, e como estamos fazendo aquilo que Deus determinou para nós fazermos. Mas esse era o clamor do Espírito Santo através de louvor, e isso repercutiu no Brasil inteiro, os louvores. E muita gente, o louvor da comunidade evangélica da Zona Sul. Não era nada da comunidade evangélica da Zona Sul. Tanto que quando Edson e Ana Feitosa saíram de lá, acabou. Cadê os louvores da comunidade da Zona Sul? Sumiu, apagou, mas continua um babaca chamado pastor Marco Antônio lá latindo atrás do púlpito, um amigo de político vagabundo, e diz que é pastor. Pastor nada, ele é um canalha. Pastor sou eu, que não aperto mão de político. Pastor sou eu, que não me associo às associações de intolerância religiosa. Eu sou intolerante. Ou você tolera o diabo, ou você tolera o Exu, ou você tolera o tranca-rua. Se o tranca-rua aparecer na minha frente, eu encho ele de porrada. Se os Exus aparecerem na minha frente, eu encho eles de porrada. Eles são fracos, são vagabundos. Agora, eles não se associam com qualquer um, e Deus não pôde falar. Mas Deus sempre lutou, irmão. E eu quero perguntar nessa ocasião aqui, se você tem tido noção das coisas que Deus tem feito na igreja. Essas profecias que têm sido postas lá nos grupos são fora do comum. Eu não sei se você tem ouvido e ouviu, não entendeu, deixar para lá, ou se você tem orado, buscado entendimento. Tem umas lá que o entendimento, se você não buscar, você não vai ter. Tem umas simbologias lá que eu diria a maioria não se entende em primeira mão, mas são coisas muito poderosas, muito tremendas. Deus tem falado, tem umas coisas que eu fico estarrecido, eu digo, meu Deus, verdadeiramente, a mente humana não poderia produzir isso de jeito nenhum. É Deus falando verdadeiramente. Quando vai ver, uma coisa que o irmão Altair orando lá em Vila Isabel, ele põe lá no grupo. Aí o irmão André, na casa do irmão Afonso, orando lá em Santa Teresa, põe lá no grupo. Quando eu estou ouvindo, estão falando a mesma coisa. Não estão nem oraram juntos. Estão falando a mesma coisa, com simbologias diferentes, apontando para a mesma coisa. E tem loucos que dizem que não é Deus. Mas é Deus, ao ponto que eu aposto a minha vida, tudo que tenho, tudo que sou, tudo que eu pense ter, tudo que eu pense ser, eu aposto a minha vida que Deus está falando poderosamente. E tem mais. Deus está falando conosco de uma maneira tão clara que as pessoas dizem, não é Deus. Se tivesse alguém virando cambalhota, rodopiando, dando grito, faniquito, aquela babaquice toda que sempre teve nos templos assembleianos, aí diz, é Deus, é fogo puro. O Deus da geração de Jesus Cristo, meu irmão, não é palhaço. O Deus da geração de Jesus Cristo, simplesmente ele fala do jeito que ele quer falar. Ele não precisa ficar fazendo palhaçada. Uma vez eu vi uma profecia de um rapaz, uma mulher dando testemunho. Esse rapaz aqui, quando ele disse que meu filho ia morrer, eu nem conhecia ele me encontrou pela primeira vez, eu nem sabia que ele era profeta. Ele chegou perto de mim e disse assim, olha irmã, a irmã manda dizer que a irmã tem um filho enfermo, né? E Deus vai levar. Ela disse que olhou para o cara, quem é esse cara? Tudo bem, meu filho está enfermo, mas que papo é esse? Não, a irmã tem um filho enfermo e Deus vai levar, e virou as costas e foi embora. Ela falou, não era possível que fosse Deus falando assim, como se fosse um simples homem falando. Ela esperou que houvesse rodopio, gritos, terra, e lá vai barulho, e lá vai tumulto, e não sei o quê. E ele falou assim, vai levar em 3 dias. Chegou no 3º dia, o hospital ligou, vem fazer sepultamento, seu filho morreu.
Deus tem falado no meio da geração de Jesus Cristo com palavras tão diretas que parece simplesmente um homem falando com outro ser humano. E devido a esta clareza inacreditável, as pessoas não estão entendendo que simplesmente é Deus falando. Por que não creram em Jesus? Porque quando olhavam para Jesus, não viam o Filho de Deus, viam apenas o carpinteiro, um homem comum. E alguém diz assim, mas não está aqui no nosso meio a irmã dele e os irmãos dele? Está o quê? A irmã e os irmãos dele, né? A Virgem Maria que foi para o céu. José era homem normal, irmão. A Virgem Maria que foi para o céu. Não tem nada de Virgem Maria indo para o céu. Essa é balela, conversa fiada. A população dizia, está aqui as irmãs e os irmãos de Jesus. Ora, como, pois, lhe vem tamanhas palavras? De onde lhe vem tal sabedoria? Como ele fala essas coisas? E diz a Bíblia que se escandalizavam nele. Por quê? Porque eram palavras divinas em um corpo carnal, em uma boca humana, em um homem de aparência simples. E isso é exatamente o que tem acontecido na geração de Jesus Cristo. Deus tem falado como um amigo fala para o outro, como um pai fala para um filho. E devido a essa clareza tão grande de Deus falar, alguns estão loucamente dizendo não é Deus. Põe a tua vida à prova então. Deus fala, meu irmão, fala com toda a clareza, com toda a singeleza, porque Ele não quer que ninguém fique confuso. Ele não quer que ninguém fique confuso. Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento. E como que Deus vai chegar, vai levar alguém ao pleno conhecimento, se ele ficar a vida toda falando por parábola? Mestre, por que tu falou para a multidão em parábolas? Por que tu falou para a multidão em parábola? Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas esse povo me ouve de mau grado. Então eu não quero falar claramente com eles, para que eles não se convertam, e eu não os cure, e eu não os salve, mas a vocês é dado conhecer os mistérios do reino. Aí Jesus continua assim, e daqui para frente eu não vou mais falar em parábolas para vocês. Eu vou falar com vocês claramente. Aí o papo rolou e foi, os ensinamentos prosseguindo. Daqui a pouco os discípulos chegam perto de Jesus e dizem assim, verdadeiramente, agora vemos que tu já não falas mais por parábolas, tudo que tu fala a gente entende. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E a multidão? Eu quero, irmão, perguntar se tu crês em Jesus Cristo. Não o Cristo que diz assim, vinde a mim que eu vos abençoarei, né? Oi, irmão André, o que tu precisa? Eu te dou. Eu sou teu empregado, tá? Irmão Marco, o que você precisa? Jesus te dá. O que você precisa? De um bom emprego? Jesus vai te dar um emprego. O que tu quer? Um carro zero? Jesus vai te dar um carro zero. Afinal de contas, esse Jesus babaca é o teu escravo. Tu vem para a igreja que ele vai te dar o que tu quiser. Esse é o Jesus babaca que você sempre ouviu nas denominações por aí. Vem que eu vou te dar, eu sou o teu escravo, eu não sou Deus não, é eu que te adoro, você é o especial. O Deus da geração de Jesus Cristo, Ele é especial, você é o escravo dele. Aqui ele não diz, vem que eu vou te dar não. Aqui ele diz, vem, o que tu tens para me dar? Pastor, a minha carteira ficou em casa. Sempre estará contigo aquilo que Jesus quer, a tua alma. Ele quer te levar para o céu, Ele quer te levar para a glória, Ele quer a tua alma. Teu dinheiro não compra Jesus. Não interessa as horas, os dias, os meses de culto. Nunca mais
Mas se um dia fizemos isso no passado, quando fundamos a igreja, nunca mais pararemos esse culto para tirar a oferta. Nunca mais! Nunca mais! E maldito aquele que me comparar a essa raça maldita de mercenários, que a sua língua apodreça dentro da boca. Porque eu sou como o Senhor Jesus convoca, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Agora, eu preciso saber, irmão, você crê mesmo nesse Cristo? Não no Cristo escravo que um dia falaram por aí, ó, vem cá. Ô, irmão, vamos lá para a igreja, o que tu está precisando? De dinheiro? Não, Jesus vai te dar dinheiro. O que tu está precisando? De uma casa? Vamos lá, nós vamos orar, Jesus vai te dar uma casa. Jesus não quer te dar uma casa, Ele quer que tu sejas o templo do Espírito. Jesus não quer te dar dinheiro, meu irmão, Ele quer te levar para o deserto, para que tu saibas que Ele supre maná, e Ele ordena a rocha. Ele quer que tu vivas o sobrenatural, para que tu possas finalmente ter 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não sendo atingido. Os exemplos estão lá, Moisés, 40 dias, 40 noites, sem comer, beber e dormir. Elias, 40 dias, 40 noites. Jesus no deserto, 40 dias, 40 noites. Tu crê nisso? Esse salmo que nós cremos, ele te diz, que nós lemos, ele te diz alguma coisa? Levanto os meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Você pensa que é o teu salário que te sustenta? Se tu ainda acredita que é o teu salário que te sustenta, você ainda não sabe quem é Deus. Porque eu duvido que o teu salário possa te dar o fôlego da vida. Eu duvido que o teu salário possa fazer que o teu organismo rumine com precisão a comida que sustenta todo o teu corpo. Eu duvido. Eu duvido que o teu salário possa manter os teus olhos abertos. Eu duvido que o teu salário possa te livrar dos acidentes, das balas perdidas, dessa bandidagem que existe no Rio de Janeiro. Eu duvido que o teu salário possa te prover isso. Duvido. Eu duvido que o teu salário possa te livrar de um acidente de carro, de moto, de uma catástrofe. Eu duvido. Eu duvido que o teu dinheiro possa te livrar de uma queda, bater na quina de um móvel e morrer fatalmente. Duvido que o teu dinheiro possa fazer isso. Se tu pensa que o teu salário te providencia alguma coisa, tu não sabe ainda quem é Deus. E aqui, vê como nós cantamos, e eu fico cantando e questionando, porque o Senhor disse assim: ai daquele que tomar o meu nome em vão. O Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Olha, nós cantamos assim, ó. É todo dia a mesma coisa, você se cansou de tanto sofrimento. Eu declaro, chegou a hora, Deus vai livrar você do vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, ele ordena anjos poderosos para te guardar. Você cantou isso? Ou você tomou o nome de Deus em vão, porque você cantou, mas não crê? Se tu não crê, tu tomou o nome de Deus em vão. Pode começar a se arrepender aí. Só cante aquilo que você for capaz de apostar a tua vida. É por isso que tem louvores aqui no ministério, que eu repito há 20 anos, desde a fundação do ministério. Um dos principais que a gente canta o tempo todo aqui é: o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Eu canto isso há 20 anos. E vamos cantar mais 20.
E quando eu entrar na eternidade, que entrar na sala dos instrumentos e na sala da música, adivinha qual é a primeira música que eu vou cantar? Porque eu creio, quando eu canto, eu não tomo o nome de Deus em vão. E se aqui diz, se a fúria, sabe o que é fúria? É o ódio mais mortal, é a força mais total. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, ele ordena anjos poderosos para te guardar. Você acredita mesmo? Ou você, quando canta, toma o nome de Deus em vão? O Espírito Santo trouxe muitos hinos, ministérios por aí afora, porque do púlpito ele já não podia mais falar, porque ele não pode dividir espaço com o diabo, nem a glória de Deus, não podia dividir mais. E os púlpitos foram todos divididos entre aspas, porque quando é dividido fica todo negro. Negro não no sentido da justiça que temos aqui, mas negro no sentido das trevas que eles têm lá. Então, quando um líder põe um político atrás do púlpito, o Espírito Santo tem que sair. Quando um maçom assume atrás de um púlpito, o Espírito Santo tem que sair. Porque entre luz e trevas não tem comunhão. E por que o Espírito Santo, sendo tão poderoso, por que ele não põe as trevas para lá e ele assume? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós decidimos o que deixaremos fluir nas nossas vidas. Se eu deixar fluir o lado negro, o Espírito Santo simplesmente se retira. Se eu deixar fluir a glória de Deus, as trevas não resistem, porque aonde Deus está, o mal tem que sair. Mas quem decide o que vai ser a minha vida? É Deus? Sou eu. Eu decido o que vai ser a minha vida. Diante de nós está proposto 2 caminhos. Deus me obriga a seguir algum deles? Não. Quem decide seguir? Eu, com o meu livre-arbítrio. Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair água da rocha. Com esse Deus não há quem possa. Não há Deus como o nosso Deus. Tu cantou isso hoje? Ou você tomou o nome de Deus em vão porque você cantou o que você não acredita? Que comportamento teria uma pessoa que acredita nisso? Deus vai na frente, garantindo. Imagina, Deus disse assim, ó, segue aqui. Aí quando eu olho lá, está Jesus na minha frente, poderoso, com o poder da palavra realizando todas as coisas. Que comportamento eu teria? A quem eu temeria se Jesus está comigo? Você acredita que Jesus está contigo? Vão te fazer ameaça. Não dê para trás. Vão botar arma na tua face. Não te intimides. Não te intimides. Vão te ameaçar, e você vai dizer, o Senhor é o meu Deus, só o Senhor é Deus. Não afrouxe, não encurte a palavra, não te cale, não te intimide, porque o teu Deus vai na frente guerreando as tuas guerras. Escuta isso, lá no Egito trouxe as pragas e humilhou um tal de... Você sabe quem é o tal de Faraó, né? O líder do mundo inteiro naquela época, de todas aquelas terras daquela banda lá. Era o líder, o cara que havia conquistado tudo. Lá no Egito trouxe as pragas, e Deus nem levantou um exército para humilhar Faraó, o homem mais poderoso daquelas terras. Ele usou gafanhotos. Ele usou piolho. Pode alguém vencer a guerra com piolhos? Piolhos adestrados por Deus, só ia para onde Deus queria. Quem suporta isso? Usou as rãs, a primeira praga do sangue, as águas transformadas em sangue,
Deus deu ali a primeira vitória. O faraó não se rendeu, Deus veio com a segunda. Ele toma ali Rã, toma ali as trevas, toma ali os piolhos, os gafanhotos. Em todas essas pragas, Faraó se rendia. Deus retirava o seu exército, os gafanhotos, as rãs, os piolhos. Quando Deus retirava o seu exército de insetos, Faraó dizia: não, não vai sair. Deus falou assim: então tá, eu vou resolver isso de uma vez. Convocou um anjo, e nós chamamos ele de o anjo da morte. Foi uma lenha no Egito. Em uma única noite, quantas casas existiam no Egito? Você sabe qual era a população do Egito? Milhões de casas. Um único anjo, durante a noite, deu recado de tudo. Em todos os milhões de casas, não existiu nenhuma onde existisse um primogênito, um filho homem, que não tivesse morrido. Lá no Egito, trouxe as pragas e humilhou um tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte virar vida, para tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus, faça-me o favor. Você cantou isso ou você tomou o nome de Deus em vão, cantando que você não acredita? E Deus tentou manter a igreja viva, utilizando de louvores, porque pelo púlpito ele já não podia mais falar. Pelo púlpito não tinha mais condição de falar, os pastores viraram ladrões, canalhas desgraçados, mercenários em busca de ouro e prata, em busca daquilo que Jesus negou quando o diabo disse assim: olha, os reinos do mundo e a sua glória eu dou a quem quiser, porque tudo isso me foi entregue, e eu te darei se tu prostrado me adorares. Jesus falou assim: não, para trás de mim. Negou os reinos do mundo e a sua glória. Hoje os pastores canalhas e mercenários abraçaram tudo aquilo que o diabo quis dar para Jesus e Jesus não quis. Eles quiseram, porque eles servem ao diabo, eles adoram ao diabo. Amém, meu irmão? Quando você cantar alguma coisa, meu irmão, eu vou até ler um texto aqui de uma canção. Quando você cantar alguma coisa, meu irmão, você precisa entender que você não pode tomar o nome de Deus em vão. Você tem que cantar aquilo crendo naquilo que você está cantando. Escuta aqui, ó. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma a voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele crê. Muitos podem vir com armas. Eu quero ver transpor o escudo da palavra que Deus colocou diante de ti. Quem crê em Deus não tem medo da morte, não tem medo das ofensas, não tem medo das afrontas, não tem medo das intimidações. Quando disserem tu vai morrer, que tu é a bola da vez, tu diz assim: estou esperando. Faz como eu, estou esperando. E olha quantas bolas da vez já passaram. E eu estou dizendo, ficarei até mais 14 anos, quando a igreja será arrebatada. Pode ser antes. Aqueles que pretendem me matar, o meu endereço continua o mesmo. Rua Mariano Procópio, número 37. Esse ministério não tem medo de traficante, porque o Deus daqui é poderoso. Esse ministério não corre de miliciano, porque não temos nada com eles, nem eles têm parte conosco, o nosso Deus é maior. Esse ministério não tem medo de delegado, juiz e promotor vagabundo. Esse ministério tem Deus. Eu desafio a nação, pode juntar exército, marinha e aeronáutica, venham contra nós, que eu quero fazer a prova de quem é o meu Deus. Salmo 91,
Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha o verso 7. 1000 cairão, 10.000, e tu crê ou passou a vida inteira lendo isso como uma poesia bonita, aonde os retardados xerocam a folha da Bíblia, prega no carro, prega na janela? Isso não é papel, não protege ninguém não. O que protege é o Espírito que zela pela palavra que está em ti. A sua palavra, diz o Salmo, é escudo e não é página de livro nem poesia não, palavra. A Bíblia, os textos bíblicos só viram palavra de Deus quando eu creio neles, ao ponto de apostar a vida, para que se cumpra isso aqui, ó. Ensinando a morrer por Cristo, coisa que tu nunca verás escrito dentro de nenhuma igreja. Nunca tu verás essas frases que temos aqui, que Deus mandou escrever, tu nunca verás essas coisas escritas em outros lugares, meu irmão. Nunca verás. Jamais verás. Então, irmão, cuidado quando você estiver recitando coisas, cantando, lendo. Se você não crê em coisas cujo Espírito de Deus, o nome de Deus está incluído, se você não crê, você está tomando o nome de Deus em vão. Só mencione as coisas de Deus quando você estiver apostando a vida naquilo que você está mencionando, naquilo que você está cantando, naquilo que você está pregando, naquilo que você está falando. E se você sente que não é bem assim contigo, resolve esse problema lá dentro do teu quarto. Resolve lá com Jesus, pede graça. Senhor, me ensina, Senhor, me orienta. E como disse Davi, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. De que adianta você dizer que serve a Deus? Deus, meu Deus é o Todo-Poderoso, mas um vagabundo te intimida? Que Deus é esse? Que diferença tem de você para no mundo lá fora para o ímpio? Qual a diferença do cristão para o católico? Qual a diferença do crente para o ímpio? Qual a diferença do crente para o cara do Seixunoê, para o espírita? Qual a diferença? A diferença, meu irmão, deveria ser só uma: a ousadia e a fé. Se alguém disser que vai te matar, tu quer ver Deus? Então diga para esse que te ameaça: eu quero ver. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Na hora da guerra, foi dito isso aí: os covardes voltem para casa. E os valentes? Os valentes foram aqueles que viram que não tinha condições de vencer naturalmente. Eram 300 homens contra 2 milhões. Escutou aí? 300 homens contra 2 milhões. Eles olharam e disseram: não temos como vencer. Jeová vai conosco. E como Jeová foi com eles, nem precisaram lutar. Procura saber qual a diferença da sua fé para outras coisas. Arranca de vez essa capa de paz que está sobre você, porque Deus está procurando guerreiros. Guerreiros não são aqueles que vão proclamar a paz, são aqueles que vão conquistar o que Deus quer que seja conquistado. Você pode sentar, irmão, um instante. Irmão Alexandre? Não. Irmão Marcos? Amém. Irmão Alexandre, Deus me mostra você dando um passo. O seu corpo, eu vejo o seu corpo em chama, mas eu vejo ele completo, mas a chama vai aumentar.
Tem uma chave, eu vi você abrindo uma porta. Dentro dessa casa não tinha nada, foi sua primeira entrada nessa casa. E tu girava essa porta. Uma estrela, ela intensificou o seu brilho nessa noite, exatamente na direção do templo pós-prisão. Uma mulher que saiu daqui, Rosana, o nome dela, e eu vejo a face dessa mulher, uma parte dela negra, e isso aqui dela também sendo tomada. Sentava por aqui, por essas cadeiras. Carlos, não temas, diz o Senhor. Está mandando dizer isso, não temas. A capa dos profetas, elas se elevam. Deus manda dizer aquilo que Ele está falando, para não temer, e nenhuma palavra ser ocultada, diz o Senhor aos profetas. Nenhuma palavra. Façam as minhas guerras, diz o Senhor, as minhas guerras. E as minhas guerras são as guerras que são direcionadas por esse altar, diz o Espírito Santo de Deus nessa noite. Irmão Rômulo, tu receberás um sinal de Deus essa noite. Manda te dizer o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nessa profecia do Rômulo, o irmão André, eu via ele deitado numa cama de ferro, assim que você falou, e quando ele deitava, toda a gordura do corpo dele caía no chão, passava por essa cama de ferro, e eu vi ele se levantar outro homem. Amém. Mestre, no começo da oração e dos louvores, eu via várias armaduras dos irmãos serem ajustadas. Deus me fez contemplar a armadura do irmão Cláudio do Japão, e o capacete dele tinha uma pequena brecha, e o peitoral dele tinha uma pequena brecha no peito. Então eu vi um anjo descer com uma borracha branca, e ele passava aquela borracha na altura do coração dele, e restaurava aquela brecha, e passava aquela borracha na altura da mente dele, e restaurava, e a armadura dele ficava intacta, mestre. Amém. Irmão André, eu via na sua frente um anjo, e ele cavava na sua frente, cavava, e era retirado 7 espadas. 4 delas era colocada na sua mão direita, 3 era colocada na sua mão esquerda. E então eu via você andar, parar e voltar. E quando você voltava, o tempo à sua frente parava também. Então eu via você voltar. Depois eu via você vir à frente, sem as espadas. Você voltava e usava aquelas espadas. Então eu via que o tempo tornava a caminhar, a andar na sua frente, e você continuava a partir dali para frente. Amém, irmão. Eu tive uma outra visão contigo, irmão. Eu vi os seus 2 pés, eles estavam em chama.
E eu via você saltar 3 montes. E entre um monte e outro, aquela chama que estava nos seus pés destruía aquela divisão entre um monte e outro. E ali essa visão cessava, irmão. Mestre, durante a palavra, eu via vários anjos aqui na frente. Eles tinham nas mãos travesseiros brancos. E esses travesseiros estavam escritos várias coisas nele. E esses travesseiros é para ser entregue aos irmãos. E os irmãos que receberem esses travesseiros terão sonhos proféticos. Assim diz o Espírito Santo de Deus. Foi entregue essa criança, Mateus. Amém. Quando o Senhor, durante a palavra, mencionou a palavra piolhos, eu tive uma visão com uma mulher. Essa mulher se chama Grace Hoffman. Eu via o corpo dela ser tomado por esses piolhos como pragas. Essa Grace Hoffman é braço direito do Lula. E, se não me falha a memória, ela foi eleita presidente nacional do PT. Nessa madrugada, mestre, dos anjos que o Senhor falou durante a palavra, eu via eles descer e baixar sobre a terra. E todos eles que eu vi nessa madrugada no clamor, o Senhor mencionou durante a palavra. Eu via anjos com foice. Eu via o anjo que destruiu o exército. Eu vi o anjo que exterminou Ananias e Safira diante de Pedro. E eu via ele sair por essas ruas. Tem um anjo que ele não tem espada, ele não tem foice, mas ele tem as mãos e as unhas é como garras. Esse anjo, ele enfia as mãos no coração e aperta. E ele aperta e rasga os corações onde ele enfia as mãos. E eu via nessa madrugada ele sair atrás dos blasfemadores. E ele ia em busca desses blasfemadores. E assim diz o Deus Todo-Poderoso: toda palavra todo escarnecimento direcionado a este lugar será cobrado por esses dias, assim diz o Senhor. E todos verão, diz o Senhor. Uns secarão, outros definharão. Eu cobrarei, diz o Senhor. Aleluia, Deus. Alexandro, Deus arranca o teu coração de carne, irmão.
E Ele coloca em ti o coração dele de justiça, diz o Senhor. O tempo foi-lhes dado, porém não quiseram, rejeitaram a verdade, que paguem o preço. Aleluia, Deus. Até aqui, mestre. A paz, igreja. Mestre, durante os louvores, o Espírito Santo me levou a ler aquela espada, Eu Crio o Caos. E ao momento que eu lia, eu via aquela espada vir aqui para a frente. E saía dela um brilho muito grande, um brilho parecido com o brilho do sol. E ao findar, mestre, da minha leitura, essa espada se transformou no seu púlpito, ele se moldou ao seu púlpito. E assim pergunta o Deus da geração Jesus Cristo: quem será os meus fiéis? Quem será os meus fiéis? Por que dizeis agora, eis-me aqui, Senhor? Porventura, esta profecia agora provém de Deus? Quem são vocês para ferir o que é de Deus e que não é? Se forma entre os corredores da congregação um rastro, um caminho de fogo. E assim diz o Deus da geração Jesus Cristo: o tempo se aproxima para que seja notório quem é a geração Jesus Cristo e quem não é. E muitos que pensam que estão de pé cairão e nunca mais se levantarão. Assim diz Deus, o único e verdadeiro, o Deus do mestre Tupirani, a todos nesta noite. Irmão Alexandre, a palavra que grita ao meu espírito, a ti, meu irmão, nesta noite, é já. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. Até aqui, meu mestre. Diego, Deus que o culto começou, eu vejo do teu lado uma espada, ela é desse tamanho e dourada. E essa espada nada mais é do que a espada que tu não sacou dentro da delegacia. Assim diz o Senhor teu Deus. Altair, Deus manda te dizer assim: cuida da tua vida, pois as ovelhas têm pastor. Marcel, Deus disse assim: as tuas roupas de Flamengo no meu santuário me enoja, tu não faz parte desse lugar. Mestre, quando o Senhor estava falando de guerra, Deus me deu uma palavra a ti. Os bois irão às guerras. Assim diz o teu Deus, meu mestre.
Algo mais, André? O irmão Davidson acabou de falar a profecia dos bois. E todo o tempo, pastor, Deus me mostrava aqui exatamente esse animal, um boi. E ele pronto para partir à guerra. Essa foi a visão até aqui. Quando o senhor Mestre falava de 2036, que o senhor achava que seria a volta de Jesus, e o profeta falou que seria antes, eu vi uma grande lança descer do céu. E essa lança era de prata, e o senhor pegava ela na mão bem nessa hora, uma grande lança de prata. E essa prata era uma prata muito polida, muito bonita. O brilho dela era sobre modo assim, um brilho que não tem na terra. Essa é o que eu vi, essa grande lança. Amém. Irmão Marquinhos, Deus me mostrou os teus olhos, sua visão turva, e foi essa visão. Deus está tocando nessa noite, na tua visão, diz o Senhor. Você está em chamas. Meu profeta, você está em chamas. Davidson, tu está em chama. Irmão Jorge, irmã Cláudia. Alexandre, você está em chama. Irmão Josemar, irmã Dayana. Irmão Afonso, e os corredores é o comprimento dessas chamas. E essas chamas agora ela faz assim, ó, encobrindo um lado para o outro. Mas nem todos estão em chama, diz o Senhor, porque não creram. Essa é a palavra do Todo-Poderoso. Eliane, você está em chama. O fogo só recairá sobre aqueles que crerem no meu altar, diz o Senhor, porque eu falo face a face e boca a boca com o meu ungido. Assim diz o Espírito Santo de Deus. E vou continuar falando, diz o Senhor. Vou continuar falando, diz o Senhor, até que se cumpra todas as coisas e eu retorno com os meus servos no milênio. Assim diz o Espírito Santo de Deus. Eu vi uma grande espada. Ela estava no céu, com um ser que tinha muita luz. Eu não vi esse ser, eu só vi a luz que iluminava tudo. E de dentro dessa luz que era esse ser, ele deu uma espada a um anjo. Essa espada era triangular, ela era feita de um material só. Ela tinha formas nela, e ela era um grande, como se fosse uma pirâmide, que afinava assim como uma espada, e o cabo dela era feito do mesmo material. E esse anjo pegou aquela espada com pesar, e ele desceu até a geração de Jesus Cristo. Assim diz o Senhor. Deus provará grandemente a todos. Deus provará a todos. Ferirá para que cheguem até o final, diz o Senhor. A prova será tão forte que será como que prova física mesmo. Chegou esse tempo, diz o Senhor. E a ti, ó meu mestre, grande Elias,
Assim manda te dizer o Deus da geração Jesus Cristo, teu Deus. O zelo que tu tens pela obra e pela casa do Senhor, ele se intensificará mais, porque isso agrada muito aos céus. Esse zelo que tu tens pela obra, esse zelo que tu tens pelas coisas de Deus, manda te dizer o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. Ele é comentado no céu. E isto agrada muito ao Senhor teu Deus. Alguns dos profetas, algo mais? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus que é santo. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu nesta noite, eu via a filha de Eliane, a filha da Tainá. E o Senhor falava assim: essas crianças têm pecado? Eu dizia: não. Qual é a maldade dessas crianças? Nenhuma. Pois assim diz o Senhor: o clamor de muitas pessoas não chega diante de mim, por causa da malignidade dos vossos corações, o impedimento na obra. Então essa visão cessou. Logo em seguida, eu via um anjo. Ele passava acima da terra. Ele ia rodando, rodando, rodando e rodando, até que a terra, ela se moveu ligeiramente, mas muito rápido. Então essa visão cessou. Assim diz Deus: o clamor de muitos não chega diante de mim, por causa da maldade dos vossos corações. Deus Todo-Poderoso. Mestre, eu vi dois grandes braços, um braço esquerdo e um braço direito, diante do púlpito. Te entregava, mestre, uma vassoura de ouro. E assim diz o teu Deus: só os meus bois farão parte das minhas guerras desde já. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo nesta noite. Amém, mestre. Amém, irmãos. Vamos agradecer a Deus. Você conhece o caminho chamado Mateus 6,6? Você precisa ter convicção de tudo. Se é que não tem, se tens dúvida, você precisa esclarecer os teus caminhos. Porque acredite, falta no máximo 14 anos para a igreja ser arrebatada. Falta no máximo isso. Pelo menos uma coisa nós sabemos, que 17 não é mais. Amém? Então, irmão, acerta a sua vida. Esqueça as suas contendas, as suas iras, as suas intrigas. O que você pensa não interessa. Nunca pensou, não foi o que você pensa que te trouxe até aqui. Foi Deus. Você precisa saber o que Deus pensa, o que Deus quer, quais os projetos de Deus para a sua vida. Porque os seus projetos para si mesmo, eles são inúteis, são lixos. Porque Deus não entra em planos feitos por mãos humanas. Deus não entra em compactuação com os pensamentos humanos.
Os caminhos do Senhor são mais altos e os seus pensamentos muito mais. Então, irmão, atente para isso. Resolva a tua vida, acerte ela, procure a direção do Senhor e siga. Pastor, que glória, sempre que o Senhor fala que faltam apenas 14 anos, a estrela brilha no céu e mostra um sinal no seu brilho. Esse é o sinal, diz o Senhor. Aleluia a Deus. Esse é um grande sinal. E como está a sua vida para a volta de Jesus? Na verdade, o que nós chamamos de volta é o arrebatamento da igreja. Ele vai voltar depois, mas primeiro ele vai arrebatar a sua igreja. Prepara-te, irmão. Essa é a hora. Se tu não crês que esta é a hora, tu não crês que eu sou quem eu sou. Porque eu sou o último Elias profetizado de Malaquias 4. Eu sou aquele que vai adiante do Senhor e preparo a vinda do Todo-Poderoso. Eu sou aquele que restaura com chicote as igrejas e as almas. Eu não restauro com paz e amor, porque nunca existiu restauração de paz e amor. Se tu não crês que eu enxergo como João Batista enxergou a pisada do Todo-Poderoso, se tu não crês nisso, tu não crês que eu sou o último. E se tu não crês nisso, o que fazes aqui? A hora é chegada, o fim está às portas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Antes de encerrarmos, algum profeta, algo mais? Vem em frente. Você quer mesmo ouvir Deus? Ou você tem medo dele? Mestre, eu via folhetos ser retirado da mão de algumas pessoas e ser colocado na mão de outras. Amém. Bendito Deus, eterno Pai, leva-nos, Senhor, na tua graça, leva-nos na tua paz, a tua paz interior. Mas, Senhor, dá-nos as armaduras para a guerra que é necessário fazer, pois o Senhor tem dito: eu tenho uma grande contenda contra os habitantes da terra. Mas é claro, meu Senhor, jamais poderíamos supor que tu fosses compactuar com toda esta safadeza, esta pilantragem, este mercenarismo, este engano, esses assassinatos, ó Deus, essas opressões que o planeta tem. Jamais poderíamos imaginar, Senhor, que tu ficarias de braços cruzados. Nesses últimos anos, tu traçaste a tua guerra de iras, intrigas e contendas, Senhor, e farás justiça, para que seja saciado, como tu disseste: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, pois será farto. Assim nós te glorificamos, ó Pai. Leva-nos em nome de Jesus, pois aqui estamos com certeza os últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia. Vamos em nome de Jesus.